E tem mudança no mercado em Corepunk. Essa funcionalidade que ficou disponível para uso recentemente passa por alterações e hoje eu vou trazer todas essas mudanças e como é que ela vai impactar no uso desse recurso para vocês. Então já sabe, né? Deixa sua aguinha aí do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações viajantes, os devs não estão para brincadeira e a gente já tem várias alterações nos sistemas de mercado aqui no Corepunk. E para você que não sabe do que eu tô falando, nossa, tem mercado agora no Corepunk? Exatamente, tem, e eu tenho um vídeo só falando sobre o mercado, um guia completo para você se localizar e fazer um bom uso dessa ferramenta que agora a gente tem no game. E para você que já sabe o que eu tô falando, vamos falar então sobre essas mudanças. E para você que já sabe do que eu tô falando, já faz uso do mercado, vão aproveitar e conferir a partir de agora quais são essas mudanças. Para começar, agora a gente tem uma conta digital, exatamente, o Corebank está funcionando, meus amigos, e agora as nossas moedas antigas, elas ficam numa carteira digital, proporcionando com que a gente faça transações sem precisar movimentar as moedas para o nosso inventário. Antes, como é que funcionava? Você tem aqui o seu inventário, você tem as suas moedinhas, você tinha que vir aqui no banco, né, pega as moedas ou bota as moedas lá de volta, caso você ainda não tivesse com as moedas no seu inventário, mas coloca as moedas para o seu inventário, aí vai no mercado, abre o mercado e a partir dessa aba é que você tinha aí acesso às compras de itens aqui no mercado. Só que agora, meus amigos, a coisa mudou. Se você perceber aqui no banco, na hora que a gente abre a interface do banco, aqui em cima a gente percebe que já tem algo diferente, né? Algo mudou. E é justamente essa conta digital, nessa carteira digital que eu citei para vocês. Aqui a gente tem a quantidade de moedas que nesse momento estão nessa nossa conta digital. No caso, eu tenho 90. E essas 39 moedas aqui que eu consegui numa runzinha de farm, elas ainda não estão sendo contabilizadas. Então aqui eu utilizo para depositar, veja que ele já detecta qual é a quantidade de moedas que eu tenho no meu inventário, então ele já sugere essa quantidade para fazer o depósito. E aqui é a retirada, ele já também verifica aqui que eu tenho 90 moedas, ele já pergunta, né, se eu quero tirar todas, ou também eu posso fazer modificações e retirar quantas moedas eu quiser. E aí a grande diferença é que agora, primeiro, né, você acaba economizando alguns slots no seu inventário, porque as moedas elas não vão ocupar mais todo esse espaço que era ocupado antes, né, apesar de eles já terem dado uma melhorada aí nesse sistema de empilhamento de itens aqui no banco, mas você acaba ganhando mais espaço. E o segundo ponto importante, que talvez é o mais impactante, é que tudo que você for comercializar no mercado, né, que você for comprar no mercado, você só vai fazer contando com o saldo que já estiver na sua conta. Então essas 90 aqui, elas são independentes dessas 39. Se eu depositar essas minhas 39 moedas, eu vou ficar com as 129. E agora sim, essa é a quantidade total de moedas que eu tenho para fazer qualquer negociação no mercado. Um outro ponto interessante, que quando a gente abre aqui a interface, essa barrinha aqui de pesquisa, ela ainda tá bugadinha, né? Depois que usa a primeira vez, normalmente você não consegue mais clicar, não consegue mais fazer nenhum uso dela. Espero que eles ajeitem isso daí pro futuro. Além disso, a gente tem mais mudanças na interface aqui do mercado. Antes, a gente só podia comprar o lote inteiro. Então, se por exemplo, aqui o Shinsu colocou à venda 60 óleos naturais, cada um por 10 moedas, com um total de 600 moedas. Aqui eu só posso comprar as moedas inteiras. Antigamente era assim, né? Só existia essa possibilidade. Eu tenho que comprar os 60 óleos naturais e não, sei lá, só tô precisando de 5, vou comprar 5. Não. Antigamente você só conseguia comprar o lote inteiro. Agora existe uma possibilidade de você comprar ali variado, né, por unidades. Então aqui, por exemplo, o Yanzeira colocou 100 caracol arco-íris aqui à venda. A gente consegue ver que agora tem esse íconezinho aqui, que são como se fossem umas caixinhas, indicando que o vendedor, ele aceita que você compre caracol arco-íris no varejo, digamos assim. Então você pode clicar aqui, nossa, quero comprar o caracol do Yanzeira. Aí eu posso clicar para tentar fazer a compra e ele já vai, né, me perguntar, né, quanto que eu quero comprar. Ele já inicia na quantidade máxima e aí ainda não tem a opção de você fazer essa edição aqui e colocar a quantidade, né? Então se eu quiser um, por exemplo, eu tenho que ir voltando aqui
até chegar na quantidade exata que eu quero. E aqui a gente tem uma prévia da quantidade de moedas que isso também vai me custar. Essa é uma mudança que, inclusive, eu até falei no vídeo de guia que era algo que seria interessante, né? Porque tem alguns itens que não faz muito sentido você ter vários do mesmo. Então, e fora que às vezes você tá precisando só um, só dois, você não tem tantas moedas assim, e isso seria mais fácil se houvesse essa possibilidade de você comprar por unidade. Pois agora tem, acho que foi uma mudança bem positiva. E agora, como a gente tem essa possibilidade, a gente tem novas formas de conseguir filtrar também esses itens. A gente já viu que aqui, né, do lado esquerdo da interface, a gente já tem alguns filtros. Então aqui, por exemplo, em recursos herbalismo, eu vejo apenas itens de herbalismo, mas vocês percebem que, por exemplo, eu tenho 32 páginas. Então mesmo que eu faça uma ordenação aqui por preço, né, venha do mais barato para o mais caro ou do mais caro para o mais barato, ainda assim, né, eu preciso percorrer várias páginas e talvez para encontrar exatamente aquilo que eu quero. Então, quais são as novidades? Agora a gente tem dois filtros aqui em cima que vão nos ajudar a afunilar um pouco mais essa nossa pesquisa. Então, por exemplo, aqui eu consigo selecionar essas caixinhas para indicar se eu quero pesquisar apenas os itens que eu preciso comprar o lote inteiro, que seria esse wholesale. Então, na hora que eu marco essa caixinha, ele já consegue me mostrar vários vendedores. Observa que não tem aquele ícone da caixinha aqui do lado. Então, vários vendedores que colocaram pra gente comprar apenas o lote inteiro. Então, já dá uma diminuída aí na questão das páginas. E além desse filtro, eu ainda consigo usar também o filtro aqui de preço. Então, pelo menos em relação a isso, não muda. Eu posso utilizar, ao invés dessa compra do lote inteiro, a compra pelo varejo. Então, observa que as coisas já mudam também. Esse daqui ele só tem um, ele já aparece, mas os demais, eles já aparecem com essa caixinha aqui do lado, indicando que você pode comprar por unidade. Achei isso bem legal também, porque aí já vai dando aquela afuniladinha no que você quer. E além disso, né, você pode marcar as duas caixas e aí você tem as duas coisas aparecendo ao mesmo tempo, né, ou desmarcando, e aí você tem todas as opções. Uma outra forma de pesquisar é utilizando a raridade dos itens. Então, digamos que eu tô aqui no herbalismo, eu preciso bastante de caracol e eu quero procurar caracol. Eu já vim aqui direto no Épico e ele já vai me dar só 2 páginas do caracol. Eu posso aqui ordenar por preço e já entendo qual é o caracol mais barato aqui que eu posso utilizar, né? Dá para você colocar mais de uma opção, né? Você pode marcar todas ou pode marcar apenas aquelas que você desejar e ele vai fazer esse mesmo tipo de ordenamento. E você também pode fazer uma combinação, né? Pô, eu quero raros e épicos, selecionando apenas o que eu posso comprar aqui no varejo, digamos assim. Então, ele também consegue te dar essas opções que vai te ajudar, né? Você ver aí as coisas que você tá precisando e conseguir achar mais rápido também. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Cursed Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. Além dessas alterações, a gente tem uma alteração na parte de venda, meus amigos. Já dá para perceber aqui que a interface ela tá um pouco diferente do que ela já foi. Então, vocês podem observar que antes a gente colocava o preço por item e agora a gente coloca o preço total. E agora a gente tem uma área aqui que tá bem diferente, que é essa área aqui de baixo. Então veja que para você fazer a sua postagem, colocar na plataforma do mercado o seu produto, você já vai pagar uma taxa flat aí de 1 de gold. Ou seja, uma taxa que ela não vai alterar. Então independente se você colocar 11 coxas de aves... 11 coxas de aves, vou botar aqui preço total 11 moedas. Observa que isso daqui não vai mudar, continua valendo 1 de gold. Até se eu colocar, deixa eu ver aqui, alguma coisa que eu posso colocar que tenha uma quantidade um pouco maior. Pomada de titânio. Tem 30 pomadas, não muda, né? Essa taxa não muda, eu vou colocar aqui o preço total, né? Quantidade não, vou botar as 30. E o preço total eu vou botar aqui, sei lá, 50 moedas. E veja então que essa taxa de postagem que vale ouro realmente não vai mudar. Então
Independente se você vai vender o produto, se você não vai vender o produto, a partir do momento em que você posta, você já vai pagar essa taxa. Uma outra coisa de diferente que vocês podem ter percebido é que agora a gente tem uma área aqui de imposto. E meus amigos, a plataforma cobra, né? O Corebank, ele quer a fatia dele também aqui do mercado. E como é que funciona? Essa taxa, né, esse imposto que você vai pagar aqui, vai corresponder a 20% do que você receberia por determinado item. Então, naquele nosso exemplo em que eu coloquei as pomadas de titânio, eu vou botar 30 pomadas de titânio e vou botar aqui por 60 dinheiros, né? 60 moedinhas antigas. Então, ele já me especifica o preço por moeda, o preço de postagem aqui em Gold continua normalmente. E agora observa que 12 moedas antigas elas vão ser retiradas de mim. Eu vou perder, ou melhor, eu vou deixar de ganhar essas 12 moedas que vão ficar com a banca, né? Ou melhor, com o banco, com o mercado. E aqui embaixo eu tenho o meu lucro, né? O profit, o meu lucro, que no caso vai ser 48 moedas. Então, quando você for anunciar o seu item agora aqui no mercado, é importante ter isso em mente, né? Se esse daqui é o que você efetivamente vai receber. O imposto aqui em cima é o que vai ser deduzido na venda. Então, se a venda for concluída, o mercado fica com 20% das suas moedas antigas que você receberia e você fica com os 80% restantes. E essa última opção aqui é que você vai permitir a venda no varejo, né? Então, se você quiser que as pessoas possam comprar por unidade a sua pomada de titânio, por exemplo, você marca essa caixinha. Não, só quero vender se for logo tudo de uma vez. Aí você não precisa marcar. E bom, basicamente é isso que a gente tem como mudanças. E aí, claro, eu quero saber de vocês, né? O que vocês acharam sobre essas mudanças como um todo e também sobre esse imposto de 20% aí do Corebank em cima das moedas antigas das nossas vendas. Vamos ficando por aqui. Se esse vídeo foi útil de alguma forma para você, deixa aquele likezinho. Agora a gente tem uma opção de botão hype, então você pode clicar em hype para dar aquela ajudada no algoritmo e aí é de graça, tá? Você não precisa pagar absolutamente nada. Pode deixar o like, pode deixar o hype, comenta aqui também que é muito importante para o algoritmo, né? Um grande abraço e a gente se vê aqui em breve, brigando com os banqueiros no mercado do Corepunk. Até lá.